Capítulo 5. Aproveitando seus pontos fortes. Aprendi que o sucesso de uma pessoa não deve ser medido pela posição que ela alcançou na vida, mas pelos obstáculos que superou enquanto tentava alcançá-la. Booker T. Washington. Em tudo que fazemos, a autoconfiança caminha lado a lado com a vitória, a autoestima, o sucesso e a felicidade. Quanto mais autoconfiança demonstramos, mais experimentamos, e pela lei das probabilidades, mais conseguimos conquistar. Quanto mais autoconfiança apresentamos, menos somos afetados por retrocessos e decepções, e maior nossa probabilidade de viver uma vida longa e emocionante, repleta de riquezas, recompensas e satisfação. O objetivo desse livro é atingir essas metas. Um dos pontos de partida para a autoconfiança é reconhecermos que temos forças imensas de competência e caráter para realizar praticamente qualquer coisa que quisermos. Você é extraordinário. As chances de que exista em nosso mundo alguém com a mesma combinação única de talentos, habilidades e capacidades que você usufrui em sua vida são ínfimas, uma em cada 50 bilhões. Ninguém sabe, nem mesmo você, o ser humano incrível que você poderá se tornar, nem as coisas surpreendentes que será capaz de realizar. No entanto, todos reconhecemos que praticamente tudo que você vai conseguir será fruto de sua capacidade de identificar suas áreas de maior excelência, em seguida, aproveitá-las em qualquer situação. Sua área de excelência. Cada indivíduo dispõe de uma ou mais áreas de excelência que, devidamente explorada, lhes permitirão ser, possuir e realizar quase tudo o que desejar. Cada pessoa, como resultado de anos de estudo e experiência, desenvolve possibilidades que a tornam diferente de todas as demais. Os seres humanos que alcançam mais, seja qual for seu campo de atuação, são aqueles que investiram tempo em identificar suas maiores potencialidades e, posteriormente, em explorá-las de modo contínuo. Já dissemos nesse livro que a vida é o estudo da atenção. Onde quer que sua atenção esteja concentrada, lá estará também o seu coração. As pessoas, as coisas e os eventos que prendem sua atenção são indicativos de sua identidade mental. Aquilo pelo qual você se interessa indica claramente em que você deveria estar investindo mais tempo. Escolha a área correta. Um estudo longitudinal examinou 1.500 homens e mulheres que iniciaram a própria carreira com bastante ansiedade e ambição, e descobriu que, ao longo de 20 anos, apenas 83 deles tornaram-se milionários. Quando os pesquisadores estudaram as atitudes e decisões daquelas pessoas, e o modo como evoluíram ao longo desse período, eles descobriram que todos os milionários tinham algo em comum: todos escolheram trabalhar nas áreas que gostavam, tornando-se em seguida totalmente absorvidos pelo que estavam realizando. Esses indivíduos decidiram trabalhar em campos de atuação pelos quais estavam extremamente interessados e que, de fato, atraíam sua total atenção. Assim, eles mergulharam com todo o coração para se tornarem muito bons nessas áreas, desenvolvendo todas as potencialidades necessárias para obterem sucesso em suas funções. Em seguida, essas pessoas exploraram suas habilidades, tornando-se progressivamente melhores ao longo do tempo. A conclusão do estudo foi de que o sucesso, a riqueza e a felicidade pareciam ocorrer na vida de cada um daqueles 83 indivíduos enquanto eles estavam completamente ocupados fazendo outra coisa. A intenção dos ricos desse estudo nunca foi de fato enriquecer. Eles simplesmente decidiram encontrar os campos de que naturalmente gostavam, e, então, se dedicar a eles. O dinheiro, portanto, veio como consequência secundária. Felicidade e satisfação. O outro lado dessa questão é que você nunca estará realmente feliz ou satisfeito até encontrar uma maneira de aplicar suas capacidades humanas exclusivas à sua vida e à sua carreira. Em seu livro Working, Trabalhando, Pantheon Books, 1974, o escritor Studs Terkel relatou que mais de 80% dos norte-americanos não sentem que seu potencial seja utilizado em seu trabalho. Eles podem estar ocupados e razoavelmente satisfeitos, mas, em seu íntimo, sentem que existe muito mais que poderiam fazer se lhes fossem oferecidas condições e oportunidades adequadas. É provável que você também se sinta assim de vez em quando. Isso se chama sentimento de descontentamento divino.
Trata-se de um sentimento de mal-estar e insatisfação que surge quando não percebemos nenhum estímulo no que estamos realizando. Para desfrutarmos de altos níveis de autoconfiança e autoestima, precisamos trabalhar sempre na borda externa de nosso envelope, ampliando nossas capacidades, e ter a sensação de que estamos crescendo diariamente com os desafios proporcionados pelo nosso trabalho. Sem esse sentimento de desafio e crescimento, experimentamos um descontentamento incômodo, porém, este é um bom sinal. O descontentamento e a insatisfação quase sempre precedem mudanças construtivas que nos obrigam a mudar também. Desse modo, começamos mais uma vez a crescer, vivendo de maneira congruente. No capítulo 1, discorremos sobre a grande importância de nossos valores para a autoconfiança. Os homens e as mulheres que têm um profundo sentimento de autoconfiança e bem-estar são aqueles que dispõem de valores claros e vivem a própria vida de modo consistente com suas mais altas aspirações. Também dissemos que o valor mais importante para qualquer indivíduo é sua integridade, pois é ela que garante todos os demais. Ser íntegro significa não ceder diante daquilo que consideramos correto, em qualquer área, e do que acreditamos ser enquanto seres humanos. A integridade é absolutamente essencial para quem quer explorar os próprios pontos fortes. Isso, mais que qualquer outra coisa, significa olhar com honestidade para si mesmo e tomar decisões com base no fato de que você é um indivíduo extraordinário. Seus sentimentos são pistas muito valiosas para suas escolhas e seus comportamentos. Sua paz de espírito e satisfação pessoal talvez perfaçam seu guia mais preciso rumo à realização do que lhe parece correto. Coragem é essencial. Em combinação com a integridade, a coragem é a qualidade mais importante para o indivíduo ser feliz e autoconfiante. Se, por um lado, a integridade significa ser honesto consigo mesmo, então, a coragem representa a força de espírito necessária para seguir seu coração aonde quer que ele o leve. Coragem é a capacidade de deixar de lado todas as demais considerações, a fim de permanecer fiel ao melhor do que existe em você. Winston Churchill disse certa vez, a coragem é apropriadamente considerada a mais importante das virtudes, pois dela dependem todas as demais. Já sabemos que o medo é o maior inimigo da autoconfiança e da autorrealização. Não é que as pessoas não saibam o que fazer, o problema é que, em geral, elas têm medo de fazer o que seu coração lhes diz. No entanto, quando você constrói sua coragem, ato por ato, você gradualmente supera seus medos. Com coragem, todo o seu mundo se abre diante de você. Sua autoconfiança se eleva. Você chega ao ponto em que já não existem quaisquer limitações entre o que você vai tentar e aquilo com o que você vai se comprometer. Siga seu coração. Um dos maiores pintores impressionistas de todos os tempos foi um homem chamado Paul Gauguin. Ele vivia em Paris, tinha família e trabalhava havia muitos anos nos Correios. À noite, ele costumava visitar os cafés frequentados pelos pintores impressionistas de Paris a fim de conhecê-los e de lhes fazer perguntas. Ele era fascinado por pintura, e toda a sua atenção era absorvida pela ideia de pintar. Essa arte preenchia seus pensamentos. Contudo, com família para sustentar e emprego em período integral, ele não podia se dedicar à pintura do modo como desejava. Um dia, tomou uma atitude que deixou a todos chocados. Ele desistiu de seu trabalho como inspetor postal, deixou a família e mudou-se para a ilha do Tahiti. Lá, ele começou a pintar. No início, suas obras tinham baixa qualidade, mas ele gradualmente melhorou à medida que desenvolveu suas habilidades. Suas pinturas hoje valem centenas de milhares, e até mesmo milhões, de dólares, e estão expostas nos melhores museus do mundo. Ele é considerado por muitos como um dos pintores mais importantes dos últimos 300 anos. De certo modo, ele fez como vovó Moses, quando finalmente decidiu seguir seu coração e se concentrar no que ela estava interessada havia tantos anos. Seja honesto consigo mesmo. Todavia, para seguir o seu coração não é necessário fazer mudanças drásticas em sua vida ou em seus relacionamentos. O que você de fato precisa fazer é olhar para si próprio honestamente, enxergar como você é de verdade, ter a coragem de canalizar suas energias e concentrar suas forças em suas áreas de maior potencial. Ao fazê-lo,
você perceberá que tomou uma das melhores decisões de sua vida. Cada indivíduo tem potencialidades e pontos fortes, e cada pessoa é colocada neste mundo para aproveitá-los e utilizá-los em benefício próprio e também da humanidade. As histórias de vida dos grandes homens e das grandes mulheres que já passaram por esse planeta geralmente tratam de pessoas que descobriram seus pontos fortes e os utilizaram em seu grau mais elevado. Churchill foi um grande estadista e orador, Florence Nightingale era um tremendo organizador, Florence Chadwick era um fortíssimo nadador, Abraham Lincoln era um político e presidente perspicaz e compassivo, Madre Teresa revelou-se um ser humano verdadeiramente amoroso com uma capacidade infinita de cuidar de seus doentes e oferecer apoio aos moribundos de Calcutá, John Montana foi um zagueiro com um braço incrível que jogou com o Washington Redskins. Observe ao seu redor os homens e as mulheres que agarraram firmemente seus grandes talentos, e, como se tivessem recebido um passe perfeito em um jogo de futebol, estão correndo para o gol. Você pode fazer o mesmo se tiver a coragem de seguir seu coração. Compensando fraquezas. Nenhuma discussão a respeito de pontos fortes estaria completa sem uma argumentação sobre pontos fracos. As pessoas fortes também dispõem de grandes pontos fracos. Na verdade, a maioria das pessoas ostenta um número bem maior de fraquezas que pontos fortes. Você pode, portanto, ser bastante competente em algumas áreas, mas nem tanto assim em outras centenas. As fraquezas são um fato necessário e inevitável da vida. Como disse certa vez o escritor austríaco Peter Drucker, todas as inovações devem ser simples para que possam funcionar, uma vez que só existem pessoas incompetentes para executá-las. A única coisa que sempre teremos em abundância é a incompetência. Drucker não estava sendo indelicado. Ele estava sendo realista e apontando que a maioria das pessoas é incompetente, ou, na melhor das hipóteses, mediana, em diferentes áreas. O desafio das fraquezas humanas é o fato de que os indivíduos infelizes e mal-sucedidos têm a tendência de se concentrar nelas. Eles perdem muito tempo se preocupando com seus pontos fracos e pensando em sua falta de talento ou habilidade. Eles deixam de perceber que cada pessoa tem pontos fortes que precisam ser desenvolvidos, e que essas forças podem lhes trazer tudo o que quiserem. Em vez disso, vivem continuamente em suas áreas de menor competência em vez de adentrar suas áreas de excelência potencial. Desenvolvendo força e resiliência. Enquanto crescemos, todos internalizamos sentimentos de inferioridade e inadequação. Nossas autoestima e autoconfiança são frágeis. Nossos sentimentos positivos sobre nós mesmos são como balões de ar, estouram com facilidade. Temos de trabalhar muito sobre nós mesmos, e por longo tempo, para nos desenvolvermos ao ponto de nos tornarmos fortes e resilientes, especialmente nas áreas em que cometemos mais erros. Toda pessoa é uma combinação de picos e vales. Você dispõe de áreas de grande potencial de força e várias áreas de fraqueza nas quais seu desempenho é mediano ou até medíocre. Drucker também escreveu: o objetivo de um empreendimento é maximizar os pontos fortes e tornar irrelevantes as fraquezas do indivíduo. A lei da concentração gera um impacto enorme sobre a pessoa em que você se transforma. Tudo sobre o qual você se debruçar crescerá em sua vida. A questão é que as pessoas fortes e competentes tendem a se concentrar em suas forças e habilidades, enquanto as pessoas fracas focam em suas fraquezas e incapacidades. Você sempre terá a opção de olhar para o seu copo e enxergá-lo meio cheio ou meio vazio. No entanto, para desenvolver e manter os altos níveis de autoconfiança, bem como do sucesso e da felicidade que a acompanham, você deverá conscientemente se concentrar em seus pontos fortes durante a maior parte do tempo. Você é um conjunto de recursos. Uma das características mais evidentes dos líderes na vida pública é que eles se percebem como conjuntos de recursos que podem ser utilizados de muitas maneiras distintas, como uma ferramenta multiuso que pode ser usada para alcançar diferentes resultados. Esses líderes são inflexíveis e se dedicam apenas às áreas nas quais apresentam bom desempenho e geram diferenças significativas. Nesse sentido, eles se concentram somente nas áreas em que podem obter sucesso por seus talentos especiais.
Uma das melhores perguntas que você pode fazer a si mesmo diversas vezes é: o que eu posso fazer que, se bem feito, produzirá uma diferença extraordinária na minha situação atual? A lei da concentração também determina que todo grande sucesso na vida surge da obstinada concentração em se realizar extremamente bem uma única atividade, ou poucas delas. O sucesso nasce a partir da concentração em determinada tarefa, aquela mais importante e mais valiosa que você poderia estar realizando, até que se alcance o triunfo. Cada grande realização humana é precedida por um longo período de esforço dedicado e concentrado. No entanto, pouco poderá ser adquirido se o indivíduo insistir em cavar, mesmo com grande determinação, no lugar errado. Como disse certa vez o consultor de gestão Benjamin Tregoy, a pior maneira de se utilizar o tempo é tentando fazer bem o que de fato não precisa ser feito. Avalie suas forças e fraquezas. Isso nos leva à importância da autoavaliação de nossos pontos fortes. Quando realizamos o planejamento estratégico para empresas, lidamos constantemente com a concentração de poder. Onde a empresa costuma enfocar seus recursos e onde mais ela poderia concentrá-los para alcançar resultados extraordinários em um mercado competitivo. Partimos do princípio de que uma companhia tenha certo grau de flexibilidade para determinar o que ela de fato oferece que justifique sua existência no mercado. Acreditamos que os objetivos de uma firma sejam os de criar e manter clientes. O cliente, ou a pessoa que a empresa está organizada para servir de algum modo, é central para cada cálculo e cada decisão. Concentramo-nos em um cliente imaginário e então planejamos todas as nossas estratégias em função dele. Aumente seu retorno sobre a energia. A questão crítica no planejamento estratégico de uma companhia é aumentar o retorno sobre o capital nela investido. É alocar e utilizar bens de modo que os ganhos da empresa sejam superiores àqueles que seriam registrados na falta de um exercício de planejamento desse tipo. Começamos com o estabelecimento de valores objetivos, de uma visão clara do que a empresa quer se tornar no futuro e de uma declaração de missão por escrito que descreva o objetivo estratégico e de posicionamento da companhia. Cada pessoa precisa fazer o mesmo por si próprio. O objetivo do seu planejamento estratégico pessoal é capacitá-lo para aumentar o seu retorno sobre a energia investida. Tendo em vista que o seu tempo representa a sua vida, e que suas energias mentais, emocionais e físicas são seus recursos mais valiosos, seu trabalho será o de organizar seus esforços de modo que eles lhe proporcionem o máximo em termos de recompensa e satisfação. Diferencie-se. Cada firma e cada produto ou serviço tem ou deve desenvolver uma proposta exclusiva de venda. Esta é a chave que diferencia uma empresa, assim como seus produtos e serviços, da concorrência. Muitas vezes, isso é denominado vantagem competitiva, mas, em certas ocasiões, chamamos isso de área de superioridade. Em todos os casos, é essencial determinar como, onde, por que e em que grau certa empresa ou produto específico difere de qualquer outro concorrente no que diz respeito a criar e manter clientes em determinado nicho de mercado. O fato é que, o que se aplica a empresas competitivas, também se aplica a você. Você é o presidente da Você Limitada. Você é o presidente de sua própria vida, ou seja, você é o chefe de sua própria corporação de serviços pessoais. Você representa seu próprio empreendimento. Você trabalha por conta própria. Independentemente de quem assine o seu contra-cheque, você opera em benefício próprio desde o dia em que entrou em seu primeiro trabalho até o dia em que se aposentar. Você pode estar trabalhando no escritório de outra pessoa ou em sua própria firma, mas sempre será independente. O fracasso de muitas pessoas em reconhecer essa autonomia e em se comportar como de acordo com essa realidade é uma das principais razões para a baixa autoconfiança, o desempenho inferior, a infelicidade e o insucesso na vida profissional. Como presidente de sua própria firma, você é totalmente responsável por identificar sua proposta exclusiva e vender seus serviços no mercado pelo maior valor possível. O que você faz melhor do que qualquer outra pessoa? Por que você é especial ou diferente? Qual é a sua área de vantagem competitiva? Se tivesse de explicar em 25 palavras, ou menos, exatamente por que alguém deveria contratá-lo, promovê-lo e pagá-lo para fazer um trabalho específico, em vez de contratar,
promover e pagar outro indivíduo, o que você apontaria como sua área de superioridade? Junte-se aos top 3%. Muitas pessoas consideram essa questão bastante complexa. Entretanto, o que importa nesse momento é que você esteja fazendo a si mesmo a pergunta anteriormente levantada. O fato de você estar pensando desse modo já o está direcionando rapidamente em direção à elite composta por 3% dos profissionais de primeira linha. Apenas esses 3% top se percebem como trabalhadores independentes e autorresponsáveis, e são justamente esses os indivíduos mais respeitados e importantes em qualquer organização. A primeira pergunta de uma dessas pessoas é: em que eu sou realmente bom nos dias de hoje? Qual é minha área de vantagem ou superioridade competitiva no meu trabalho atual? Todos somos responsáveis por fazer essas perguntas e respondê-las para nós mesmos, hoje e ao longo de nossa carreira. Nenhuma outra pessoa poderá fazê-lo por nós. A quantidade de conhecimento disponível em todos os campos tem dobrado a cada período de 2 ou 3 anos. Desse modo, suas habilidades se tornam obsoletas cada vez mais rapidamente. Novas competências são essenciais para a sobrevivência, e também para o sucesso em mercados altamente competitivos. Desse modo, se as suas habilidades e o seu conhecimento não estiverem sendo duplicados a cada 2 a 3 anos em seu campo de atuação, em breve você estará fora do seu negócio, e outros vão realizar o seu trabalho. Portanto, o que trouxe você à posição que ocupa hoje não será o suficiente para levá-lo adiante, como sugere o título do livro best-seller de Marshall Goldsmith, What Got You Here Won't Get You There. O que trouxe você aqui não vai levá-lo adiante. Writers of the Round Table Press, 2011. Este, aliás, é um fato inevitável e irrevogável da vida profissional. Projetando seu futuro. Sua próxima pergunta é: qual poderia ser minha área de vantagem competitiva? De todas as áreas nas quais eu seja capaz de desenvolver superioridade e me tornar realmente bom, levando em consideração meus valores e objetivos, qual poderia ser a principal? A última pergunta, e talvez a questão mais importante a respeito desse assunto, é: qual deveria ser a minha área de vantagem competitiva? Se pudesse ser de fato excelente em qualquer habilidade em algum momento no futuro, qual habilidade o ajudaria mais a alcançar o topo em seu campo de atuação? Imagine que você não tem limitações sobre o que pode aprender e dominar e se pergunte, para acelerar a sua carreira, em que você deveria se tornar realmente bom no futuro. Descubra o que você está destinado a fazer. Um amigo montou uma empresa e então a vendeu alguns anos atrás. Por dispor de dinheiro no banco para suas necessidades, ele decidiu mudar de carreira. Ele teve bastante tempo para pensar a respeito disso e fazer a escolha correta. Assim, decidiu consultar um psicólogo industrial, uma forma inicial do que hoje conhecemos como psicólogo ocupacional, enfrentar uma bateria completa de testes e passar por várias entrevistas para descobrir em que se encaixava perfeitamente a fim de iniciar uma nova carreira. No final do processo, seu amigo, o psicólogo industrial, lhe disse que suas maiores habilidades estariam nas áreas de realização de consultorias e apresentações de seminários para desenvolvimento profissional voltados para gerentes e vendedores. Meu amigo ficou um pouco irritado e reclamou: "Horas, você bem sabe que eu tenho medo de falar na frente de grupos. Você sabe perfeitamente que isso me deixa nervoso e que fico bastante tenso só em pensar sobre essa questão." Então o psicólogo lhe disse: "Sim, eu sei de tudo isso, mas você não me pediu para lhe dizer o que seria conveniente e fácil para você fazer. Você me pediu para lhe dizer o que seria a coisa certa para você fazer. E a área na qual você dispõe de maior força potencial nesse momento é em consultoria e treinamento de gestores e pessoal de vendas. Esteja preparado para desenvolver novas habilidades." Meu amigo finalmente percebeu que o psicólogo dissera era verdade e decidiu estudar e aprender a superar seu medo de falar em público. Ele aprendeu a criar apresentações para um público profissional e, 6 meses depois, deu início à sua própria firma de consultoria e treinamento empresarial. Ele está indo muito bem e nunca esteve mais feliz em sua vida. Nossos pontos fortes são como músculos. Quando subdesenvolvidos, exigem um longo período de exercícios até que estejam prontos para começar a ganhar competições. Michael Jordan,
O famoso jogador de basquete norte-americano disse certa vez: todo mundo tem talento, mas é preciso muito trabalho para traduzi-lo em habilidade. Uma viagem de 1000 léguas começa com um único passo. Você deve começar a definir suas próprias metas utilizando um caderno e uma caneta. Você deve estabelecer onde está agora e aonde deseja estar em um momento específico no futuro. Que conhecimentos e competências adicionais vão ajudá-lo a aumentar substancialmente seu retorno sobre a energia investida? Em que áreas uma habilidade particular lhe será útil e valiosa e permitirá que você se destaque dos outros? Tenha consciência de si mesmo. A chave para se tornar uma personalidade totalmente integrada e plenamente funcional, assim como os fatores básicos que sustentam a autoconfiança, estão em sua conscientização a respeito de quem você realmente é, daquilo que você realmente deseja em sua vida. Às vezes, ao olhar para dentro de si mesmo é possível descobrir oportunidades para grandes conquistas que jamais tenham sido percebidas até então. Isso tem início com um processo de autorrevelação, o autoconhecimento. Ao determinar seus pontos fortes, você começa a se envolver em um processo de pesquisa que lhe permitirá explorar todas as diferentes áreas nas quais talvez possua talentos ocultos. Uma forma de autoconhecimento é responder a uma série de questionários e testes que avaliam partes de sua personalidade e habilidades sobre as quais você talvez ainda não tenha consciência. Invista em você mesmo. Alguns anos atrás, pessoalmente, fui a um psicólogo ocupacional e passei por uma bateria de testes para descobrir meus pontos fortes e fracos. Devo dizer que grande parte da minha vida adulta foi afetada pelo resultado desses testes, que apontaram as áreas para as quais eu tinha talento e habilidades naturais. Eles também revelaram as fraquezas de minha personalidade e as áreas pelas quais eu tinha pouco interesse ou em que minhas habilidades eram reduzidas. Esses testes, como diz ou a avaliação de valores, Values Assessment, também podem ajudá-lo. Eles revelam muito sobre nós, ou seja, o que gostamos de fazer e o tipo de trabalho que consideramos mais realizador. Eles nos mostram nossos verdadeiros valores e principais motivadores, assim como as áreas de atividade que nos tornarão mais felizes. Seus resultados podem nos economizar anos de esforço no trabalho errado. Se você tem tempo e dinheiro, um processo detalhado de personalidade e aconselhamento de carreira é um exercício muito valioso que poderá influenciar consideravelmente o resto de sua vida profissional. Se não dispuser de tempo ou de dinheiro, existem nas livrarias inúmeros livros repletos de testes de autoclassificação. Você poderá realizar esses testes sozinho, e eles lhe fornecerão um feedback bastante preciso. Existem também várias companhias que desenvolveram baterias completas de instrumentos de autoavaliação capazes de lhe oferecer insights sobre seus pontos fortes e fracos em determinadas áreas. Autoanálise e autoconhecimento. Existe também uma série de exercícios de autoanálise e autoconhecimento que pode ser realizada com apenas uma caneta e um pedaço de papel. Esses exercícios muitas vezes abrem nossos olhos e nos ajudam a enxergar possibilidades capazes de nos surpreender. O primeiro exercício visa fazer com que você perceba o grande número de tarefas que já realizou e de papéis que desempenhou em sua vida. Desde a tenra infância, você aprendeu como executar uma variedade notável de funções e desenvolveu ao longo do tempo um grande número de habilidades e talentos, muitos dos quais, aliás, sequer se dá conta possuir. Uma vez, há alguns anos, eu me inscrevi para um trabalho como figurante em um filme. No formulário de candidatura, uma das perguntas era: que habilidades você possui que poderiam torná-lo mais valioso como um extra em diferentes cenas do filme? Deram-me uma lista com cerca de 200 atividades diferentes pelas quais uma pessoa pode ser chamada para fazer um filme. Eu precisava assinalar todas aquelas em que tiver experiência anterior. Conforme descia os olhos lista abaixo, ainda me lembro de ficar espantado com o incrível número de coisas que eu já tinha aprendido a fazer, sem sequer perceber. A lista abrangia desde uma variedade de esportes à condução de diferentes tipos de veículos, passando por andar a cavalo, segurar bebês, lavar pratos, subir escadas, pular cordas, nadar, mergulhar, pular, cair no chão, e assim por diante.
Talvez uma das razões para que tantas pessoas tenham uma incidência de autoconfiança tão baixa seja porque nunca fizeram uma lista desse tipo nem perceberam quão talentosas e capazes elas realmente são. Liste todas as suas habilidades e potencialidades atuais. Seu primeiro exercício é escrever uma lista de tudo o que você faz regularmente. Escreva todas as suas atividades e responsabilidades diárias, desde o momento em que você se levanta pela manhã até a hora que vai para a cama à noite. Se pratica esportes ou exercícios com equipamentos, escreva-os. Se você é pai, mãe, cozinheiro, lavador de louças, motorista, cliente, leitor, escritor, comprador, vendedor, negociador, professor, gerente, vendedor, digitador, profissional de telemarketing ou um trabalhador que executa diversas funções simultâneas, simplesmente anote tudo o que faz. Detalhe o máximo possível. Atente ao seu dia, minuto a minuto, hora após hora, e escreva tudo o que realiza ao longo de um dia, um mês e um ano. Quando tiver concluído essa lista, ficará surpreso com o número de habilidades que desenvolveu e utiliza regularmente. Agrupe seus papéis e atividades. A segunda parte desse exercício de autoconhecimento e autoanálise é montar uma nova lista na qual você começa a agrupar as várias coisas que faz em categorias. Uma de suas categorias pode ser paternidade, maternidade. Sob esse título, anote todas as atividades que você realiza como pai ou mãe. Como cônjuge, anote todas as suas responsabilidades, ou seja, tudo que talvez não fizesse se não estivesse casado. Se você é um gerente ou vendedor, ou se detém qualquer outra posição, anote tudo o que realiza no dia a dia em seu trabalho. Você pode utilizar o título amigo e, então, listar tudo o que faz como tal, telefona para as pessoas, as visita, lhes escreve cartas, socializa e sai para jantar com elas, as encontra depois do trabalho, e assim por diante. Se você pratica esportes, anote sob esse título todas as atividades físicas que realiza. Se gosta de ler, escreva todos os assuntos sobre os quais costuma ler regularmente. Defina as prioridades de seus papéis. Quando tiver concluído o agrupamento de todos os seus papéis e atividades, a etapa final desse exercício é definir as prioridades em cada grupo. Que grupo de atividades é mais importante para você? Que conjunto ocupa o segundo lugar? Se fosse enviado para uma ilha deserta por prazo indeterminado, e pudesse desempenhar somente 2 ou 3 dessas atividades, quais seriam? Quando tiver reorganizado seus grupos por prioridade, você terá criado uma imagem muito clara de quem você é e do que lhe é valioso na vida. Suas próximas perguntas poderão ser: 1. O que eu preciso fazer em cada uma dessas áreas a fim de obter ainda mais satisfação e prazer? 2. O que eu preciso fazer a mais ou a menos? 3. No que preciso me envolver ou deixar de me envolver? 4. Dentro de cada grupo, o que é mais e o que é menos importante? 5. Se eu tivesse de escolher, como eu escolheria e selecionaria entre as várias tarefas que realizo? Você vai se surpreender com as respostas que começarão a surgir. De acordo com minha experiência, você primeiramente se surpreenderá com os grupos que aparecerão no topo de sua lista, e depois com os grupos, alguns dos quais ocupam uma quantidade enorme de seu tempo, mas não lhe são realmente tão importantes. Para realmente conhecer a si mesmo, você terá de investir tempo para de fato se autoanalisar utilizando-se de um pedaço de papel. Pergunte aos outros. Um segundo exercício bastante útil para aprender mais sobre si mesmo, e que tem representado um divisor de águas na vida de muitas pessoas, é perguntar a alguém íntimo o que essa pessoa acha que você deveria fazer de sua vida. Pergunte a alguém em quem você confia plenamente quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, assim como suas potencialidades e vulnerabilidades. Que conselho alguém que se preocupa com você lhe daria sobre o tipo de trabalho que você deveria realizar e os talentos que deveria estar desenvolvendo? Mesmo indivíduos que não a conhecem muito bem se mostram, muitas vezes, capazes de lhe oferecer insights extremamente precisos sobre você e suas possibilidades. Estes, aliás, podem abranger áreas que você sequer pensou até então. Certa vez, dei carona a um parceiro de negócios para um compromisso fora da cidade.
Tivemos a oportunidade de conversar enquanto eu dirigia, e naquela época eu ainda lutava para descobrir o que deveria fazer no próximo estágio de minha carreira. Estava pensando seriamente em entrar no negócio de seminários profissionais e, por fim, na produção de programas de áudio. Em uma brincadeira, perguntei a ele, com toda a sinceridade, se eu fosse mudar de carreira, em que área você acha que eu me sairia bem? Uma informação importante. Meu colega pensou por um tempo e então se virou para mim e disse: Brian, acho que você se daria muito bem dando treinamentos e seminários. Você lê e pesquisa muito e parece gostar de compartilhar suas ideias com outras pessoas, portanto, o melhor uso para o seu tempo seria justamente compartilhar seus pensamentos com o público. Até então, eu raramente falará em público, e jamais ministrar um seminário. Não vou dizer que esse incidente tenha sido o ponto de virada para mim, mas, sem dúvida, foi o estímulo final de que eu precisava para tomar a decisão de me tornar um palestrante e coach profissional. O mais interessante é que esse parceiro de negócios, um conhecido, conseguiu enxergar claramente a situação. Atualmente, discurso para mais de 250 mil pessoas por ano. Elas estão espalhadas pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Também já palestrei em todas as ilhas do Caribe e no México. Acho, portanto, que tomei a decisão certa. Determine o que o motiva. Um terceiro método de autoanálise é utilizar o trabalho do Dr. David McClellan, da Universidade de Harvard, para avaliar suas próprias áreas de maior potencial. McClellan desenvolveu um método de entrevista para descobrir que tipo de emprego se encaixaria melhor a cada pessoa. Sua conclusão é de que os indivíduos se dividem em 3 categorias básicas. Geralmente, é possível verificar a adequação de alguém para determinado trabalho descobrindo por qual dessas 3 áreas ela tem mais afinidade. Esse método de entrevista, que, inclusive, podemos aplicar a nós mesmos, consiste em fazer perguntas detalhadas ao candidato a um novo emprego sobre suas experiências de pico ou momentos de orgulho pessoal registrados em seu passado. As categorias foram determinadas por meio da análise do que mais motiva um ser humano. Quais são as atividades que um indivíduo mais gosta e nas quais ele tem alcançado mais sucesso em sua vida e em seu trabalho? Existem, basicamente, 3 perfis motivacionais, e todos nos definimos por meio de um deles. O perfil empreendedor. O primeiro é o chamado perfil empreendedor. O maior senso de realização de um empreendedor se dá pela conquista de algo que representa quase exclusivamente uma atividade individual. Quem gosta de escalar montanhas, completar um curso de estudos ou uma corrida, ou superar qualquer obstáculo vencendo por meio de seus próprios esforços seria classificado como empreendedor. Os empreendedores possuem pontos fortes específicos e demonstram melhor desempenho em determinados trabalhos, como, por exemplo, na área de vendas. Tendo em vista que a venda é uma atividade individual, as pessoas mais bem-sucedidas nesse campo de atuação são as que mais apreciam a ação e a realização individual. O perfil líder. O segundo tipo de motivação relaciona-se ao poder. Quem aprecia a realização de atividades e tarefas por meio dos outros dispõe de forte orientação para o poder. Nesse contexto, o poder se refere à capacidade de influenciar e coordenar as atividades de outras pessoas ao longo de um período de tempo com a finalidade de completar uma tarefa complexa. Um treinador de equipe esportiva ou um gerente no trabalho que realmente gosta do que faz é mais motivado por esse tipo de poder ou influência. O perfil de filiação. O terceiro tipo é denominado filiação e revela quem gosta de trabalhar harmoniosamente com outras pessoas, como parte de uma equipe. Esse indivíduo aprecia apoiar e ser apoiado por outros. Gosta de cooperar com outras pessoas em prol de um objetivo comum e de ver o objetivo alcançado com sucesso. Perguntas a fazer. Quando aplicar esse teste a si próprio, pergunte-se: 1. O que eu mais gosto de fazer? 2. O que fiz no passado que me proporcionou sentimentos mais elevados de autoestima e amor próprio? 3. Ao longo de minha vida, quais foram minhas experiências pessoais de clímax? Independentemente daquilo que mais tiver apreciado, as respostas para essas perguntas serão boas indicações de seus pontos fortes.
Estes poderão estar completamente escondidos, mas, por meio dessa altiva autoindagação e das respostas obtidas, logo lhe será possível descobri-los. Quando conseguir explicitar uma força potencial em si mesmo e passar a desenvolvê-la de modo que possa utilizá-la em sua vida, você começará a se sentir realmente fantástico em relação a si mesmo. Faça uma diferença real. Seu trabalho mais importante é se esforçar naquilo em que tem a possibilidade de oferecer um maior diferencial positivo. Esta será a área na qual você receberá o maior retorno pela energia investida. Quando trabalhamos e ampliamos nossas capacidades em uma de nossas áreas de maior resistência, nos sentimos ótimos. Sentimos-nos como vencedores. Experimentamos sentimentos maravilhosos de autoconfiança e autoestima. Aceite suas fraquezas. Em quase todas as áreas, e para sua própria felicidade, também é importante que você desenvolva uma perspectiva adequada a respeito de suas inevitáveis fraquezas. Veja a seguir aqui alguns insights que possivelmente lhe serão úteis. O primeiro insight é de que quase toda fraqueza pode ser encarada como um potencial sendo aplicado de maneira inadequada. Ao usar um de seus pontos fortes onde ele não é necessário nem útil, ele realmente tenderá a se mostrar como uma fraqueza, caso interfira em sua capacidade de obter o resultado desejado. Vendas versus gestão. Tive certa vez um funcionário que era direto e extremamente agressivo. Ele começou em vendas e se tornou muito bem-sucedido em sua área, sendo então promovido para uma posição de gestão. Todavia, como gerente, sua agressividade o transformou no tipo de pessoa com quem ninguém queria lidar. Eu havia esquecido que suas principais habilidades estavam orientadas para vendas, uma área de realização individual. Toda a sua agressividade, que se traduzia em enorme potencial comercial, se revelava uma fraqueza na posição de gestão, onde sua força não podia ser usada corretamente. Portanto, muitas das fraquezas que você considera possuir são, provavelmente, apenas pontos fortes sendo usados nos lugares errados e para finalidades inadequadas. Fraquezas circunstanciais. A fraqueza pode ser simplesmente circunstancial. Segundo um velho provérbio, quem sai na chuva é para se molhar. Às vezes somos criticados pelo que fazemos, e acabamos concluindo que somos fracos nessas áreas. No entanto, talvez a crítica simplesmente faça parte da situação. Eu falo sobre vendas, gestão e motivação para um grande número de pessoas. Ocasionalmente, elas vêm até mim ou me escrevem dizendo que não gostaram da minha palestra. Apesar de mais de 99% dos e-mails e cartas que recebo serem altamente favoráveis ao meu trabalho, inevitavelmente existem indivíduos que, por algum motivo, não estão felizes. Estes representam o inevitável banho de água fria que faz parte da minha profissão. Você vai descobrir que sempre existirão as inevitáveis queixas e críticas em relação a tudo que você faz. Elas, entretanto, não devem ser vistas como indicativos de sua fraqueza profissional, mas como meras opiniões ou observações de outras pessoas. Talvez você seja hipersensível. Talvez você tenha uma fraqueza de personalidade causada por alguma experiência anterior. Alguém pode ter levado vantagem sobre você no passado e feito com que você se tornasse hipersensível a eventuais situações similares no futuro. É possível que você tenha sido criado sob constantes críticas destrutivas, e como resultado, tenha se tornado um indivíduo demasiadamente sensível. Nesse caso, a mais ínfima sugestão de que uma pessoa não aprova completamente o seu comportamento poderia lhe causar uma reação negativa. Isso, às vezes, é visto como fraqueza ou como falha de personalidade, enquanto, na realidade, representa apenas o resultado de seu próprio histórico de reforço negativo, e, inclusive, represente algo cuja superação lhe possa ser bastante útil. Passível de treinamento. Sua fraqueza talvez seja passível de treinamento. Muitas vezes, o único impedimento para sua própria realização extraordinária é um pouco de aprendizado. Assim, investir nos cursos adequados, ouvir os programas de áudio corretos e ler os livros apropriados pode ser tudo o que alguém precisa fazer para se tornar excepcional em determinado campo de atuação. Sua suposta fraqueza pode se mostrar irrelevante.
Talvez alguém espere que você disponha de certas qualidades e habilidades que simplesmente não tenha, não esteja interessado em adquirir ou, inclusive, não seja capaz de desenvolver. Muitas vezes, a decepção dos outros pode fazer com que você se sinta de algum modo deficiente, quando, na realidade, certas competências e ou habilidades simplesmente não importam para você. Fraquezas são bons indicadores. Finalmente, aquilo que lhe parece uma fraqueza pode na verdade ser um importante indicador do tipo de trabalho ou atividade com o qual você não deve se envolver. Talvez você não goste de tal área de atuação. Se você tenta realizar um trabalho ou uma tarefa e os resultados obtidos são, em geral, fracos, isso pode ser uma maneira de a natureza lhe dizer que este não é o campo certo para você. Pontos fortes e fracos. A questão mais importante para se lembrar em relação a pontos fortes e fracos é que todo mundo possui ambos. Existem áreas em que você é forte e áreas em que você pode se tornar extraordinário em seu desempenho. Também existem áreas em que você é fraco e com as quais provavelmente não deveria perder mais tempo do que o necessário somente para se assegurar de que é bom o suficiente para seguir em frente. Aproveite o tempo para se autoanalisar com cuidado. Ao se dispor a revelar informações pessoais, para si mesmo e ou para os outros, tanto na forma escrita quanto oral, você vai desenvolver um nível mais elevado de autoconsciência e auto-honestidade. À medida que for reconhecendo seus pontos fortes, você aceitará melhor quem de fato você é, conforme elevar seu grau de autoaceitação e começar a respeitar seus pontos fortes exclusivos, seus níveis de autoestima e de autoconfiança também se elevarão. Quando aprender a minimizar ou redimensionar a importância de seus pontos fracos, e, simultaneamente, a identificar e maximizar seus pontos fortes, você alcançará sucesso em tudo o que decidir fazer. Exercícios de ação. 1. Decida hoje que você vai se tornar muito bom no que faz, que se juntará aos 10% top em seu campo de atuação. 2. Identifique suas habilidades mais importantes, ou seja, aquelas imprescindíveis à realização de um excelente trabalho. 3. Determine seus pontos fortes e suas habilidades naturais, os trabalhos e as tarefas que você faz bem e que lhe parecem mais agradáveis. 4. Qual é a sua vantagem competitiva? O que você faz melhor que qualquer outra pessoa? O que deveria ser? O que poderia ser no futuro? 5. Que tipo de trabalho mais o motiva? Que atividades lhe proporcionam o maior sentimento de satisfação pessoal? 6. Em que áreas você alcança seu mais alto retorno sobre a energia investida? O que você faz que realmente representa um diferencial para você e para sua empresa? 7. Reserve algum tempo para completar um ou mais dos exercícios explicados neste capítulo para se certificar de que está, de fato, realizando o trabalho mais adequado para você. Referência ao teste de perfil DISC, cuja sigla, em inglês, significa dominância, influência, steadiness, estabilidade, e conscientiousness, conformidade. NT. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.